Olá pessoal! No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como podemos obter algumas propriedades mecânicas dos materiais a partir de um gráfico tensão-deformação. Esses gráficos são obtidos através de experimentos em laboratório em que é aplicada uma carga no material, sendo que essa carga pode ser de tração, compressão ou de cisalhamento. Bom, esses testes são importantes porque são através deles que conhecemos o comportamento do material diante da aplicação de uma carga. E esse comportamento pode ser decisivo na escolha do material em que será usado para uma aplicação específica. Bom, então aqui eu vou estar tratando dos ensaios de tração, em que é aplicada uma carga no sentido de alongar o corpo de prova. Temos então aqui um gráfico, tensão-deformação, através da aplicação de uma carga de tração, e essa é a curva aqui que nosso material apresentou, certo? A gente observa que a gente vai aumentando a carga até o nosso material atingir o que a gente chama de fratura, que é realmente a quebra do corpo de prova. Bom, então eu vou estar explicando para vocês alguns conceitos e alguns pontos importantes que a gente pode tirar dessa curva do nosso material, que são importantes na escolha do material que a gente vai utilizar para a nossa aplicação. Bom, então a gente observa que inicialmente o comportamento da curva aqui, ele tem uma relação linear, certo? A gente pode observar melhor aqui na ampliação. E esse comportamento linear é o que a gente chama de deformação elástica. Então, nosso material, nesse momento aqui, está passando por uma deformação elástica, sendo que essa deformação não é permanente. O material volta, né, ao formato original com a liberação da aplicação da carga aqui. Bom, então, a partir daqui, a gente pode obter um módulo de elasticidade, que ele representa a resistência do material à deformação. Ou seja, quanto maior é o módulo, maior é a tensão, a carga, que a gente deve aplicar no material para proporcionar uma deformação. Então, esse módulo de elasticidade, ele é dado pela tensão dividido pela deformação, certo? Bom, o módulo de elasticidade, ele também é dado em Pascal, assim como a tensão, né, também é em Pascal. Então, a nossa deformaçãozinho aqui, ela não tem unidade de medida, né? E a partir daqui também a gente obtém, então, que quanto maior for o módulo de elasticidade, maior vai ser a nossa inclinação da curva, certo? Bom, então a partir daqui a gente já consegue responder a nossa primeira pergunta. Bom, queremos saber então o módulo de elasticidade nesse caso. Então, a gente sabe que o módulo de elasticidade ele vai ser igual, né, à variação da tensão dividido pela variação da deformação. Então, como a gente tem aqui que a nossa curva passa pela origem, então a gente pode tomar o nosso sigma 2 menos sigma 1 dividido pela deformação 2 menos a deformação 1. Podemos ter então que a tensão 1 e a deformação 1 iguais a zero, certo? E vamos tomar uma tensão arbitrária aqui. No caso, podemos tomar aqui uma tensão de 150, certo? Então, a gente vai ter aqui uma tensão de 150 megapascal e uma deformação de aproximadamente algo como 0,001
16, certo? Então, a gente acaba obtendo uma deformação aqui, uma módulo de elasticidade 93,8, certo? Então, realmente esse módulo de elasticidade aqui, ele é característico do material latão. Bom, então, agora se continuarmos aumentando a carga aplicada, certo? Teremos então um comportamento do material que a gente chama de deformação plástica. E essa transição de comportamento elástico para comportamento plástico é gradual. E na maioria dos metais tem essa curvatura aqui. Bom, o problema é que na deformação plástica não conseguimos voltar, o nosso material não volta ao seu formato original, já que ocorre a quebra de ligações com os átomos, seguida pela formação de novas ligações. Então, mesmo com a liberação da tensão da carga, né, aplicada, eles não retornam às suas posições originais, o que é um problema, certo? Bom, essa deformação nos sólidos, não os cristalinos, ocorre por um mecanismo que é chamado de escoamento viscoso. E é nesse ponto de escoamento viscoso em que se tem o início da deformação plástica. Então, como a maioria das estruturas é projetada somente para que assegure a deformação elástica, né, já que ela consegue voltar ao seu formato original, então é necessário a gente definir aí o limite de escoamento, que é a tensão máxima para a gente não entrar na deformação plástica. Então, vamos à segunda pergunta. Bom, para obtermos o limite de escoamento, foi estabelecida uma convenção, onde uma linha reta é construída paralelamente à porção elástica em 0,002, ou seja, aqui. Então, a gente constrói aqui uma reta paralela aqui à nossa deformação elástica, certo? E esse ponto aqui de interseção dessa reta, né, é a tensão correspondente ao nosso limite de escoamento. Então, a gente vai ter aqui um limite de escoamento aproximadamente 250 megapascal. Então, quer dizer que 250 megapascal é o divisor de águas entre a nossa deformação elástica para começar então uma deformação plástica. Bom, então após esse escoamento, a tensão necessária para continuar a deformação plástica dos metais, ela vai aumentando até um valor máximo. E esse valor máximo corresponde a uma tensão máxima que a estrutura pode suportar sob tração, sem ocorrer a fratura. Bom, depois desse ponto máximo, certo? A gente começa a observar uma diminuição aqui na tensão até a fratura do material. Mas por que ocorre essa diminuição, certo? Bom, o que acontece é que a gente tem um material, então, no caso, um material cilíndrico na maioria das vezes, certo? O que acontece, então, é que depois desse ponto máximo, aqui de tração máximo, a gente começa a observar no material que a gente chama de constrição ou estrangulamento, certo? É um ponto de empescoçamento, como também é chamado, que é algo parecido com isso, certo? Isso aqui seria o empescoçamento do material, certo? E então, toda a deformação aqui, né, devido à tensão aplicada, ela vai ficar confinada nesse estrangulamento aqui, né, o que vai aumentar cada vez mais essa deformação aqui no material, até acontecer a fratura, que acontece bem nesse ponto aqui, que é o que chamamos no chamado estrangulamento ou empescoçamento. Bom, então agora a gente pode ir à nossa terceira pergunta. Bom, queremos saber então a carga máxima, certo?
Então, para isso, a gente utiliza a fórmula, que é dada força é igual a tensão pela área inicial do material, certo? Sendo que essa área inicial aqui do nosso corpo de prova é a área da secção transversal, certo? Então, como é um cilindro, a nossa área aqui é a área do círculo, certo? Então, a gente vai ter aqui que é igual a tensão pelo diâmetro, né, que nos é dado aqui. Então, é o diâmetro inicial sobre 2 ao quadrado, π, certo? Bom, então a gente tem que determinar essa tensão aqui, que é a tensão referente ao ponto de tração máximo, certo? Então, vamos ter que esse ponto de tração máximo é esse aqui, certo? E ele corresponde, então, aqui a uma tensão aqui de 450 megapascal, certo? Bom, então a gente substitui aqui na nossa fórmula. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual a 450 vezes 10 a sexta, certo? Agora, Newton por metro quadrado, certo? Multiplicado pelo diâmetro, aqui que o diâmetro foi dado 12,8 vezes 10 a menos 3, porque é metro, certo? Dividido por 2, isso aqui ao quadrado, π. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter uma força aqui, uma carga máxima de 57.900 newton, ou seja, a carga que foi aplicada para a gente atingir o nosso ponto aqui de tensão máxima, o nosso limite de resistência de atração antes, certo, de apresentar o empescoçamento e chegar até a fratura, é de 57.900 newton. Bom, vamos então à última pergunta. Então, na última pergunta, pede a variação do comprimento, né? Sabendo que originalmente a gente tinha 255, vou escrever 250 milímetros, certo? Que foi submetido a uma tração aqui de 345 megapascal. São os dados iniciais. Então, a gente observa aqui que, já que o nosso limite de escoamento foi definido em 250 megapascal, então a gente tem aqui que a tração que ele quer aqui já temos uma deformação plástica, né, do nosso corpo de prova. Então, a gente sabe que essa deformação ela é igual à variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, a pergunta, né, o que pede é essa variação, né, de comprimento, ela vai ser igual à nossa deformação multiplicada pelo nosso comprimento inicial. O comprimento inicial a gente já tem, certo? Então, a gente tem que obter agora a nossa deformação. Então, é simples, a deformação nesse ponto aqui, certo? Então, a gente vai ter 345, aproximadamente aqui, um ponto mais ou menos aqui, certo? Então, a gente vai ter aqui uma deformação aí de aproximadamente 0,06. Então, a gente pode substituir aqui, então, a nossa variação de comprimento, ela vai ser igual à deformação nesse ponto de tensão, que é aproximadamente 0,06, certo? Multiplicado, então, pelo nosso comprimento inicial, 250. Então, vamos ter aqui uma variação de comprimento de 15
milímetros, certo? Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as questões que eu propus a fazer nesse vídeo. E então, o que fica de importante daqui, que a gente tira, os conceitos importantes, são o conceito de deformação elástica, juntamente com ele o nosso módulo de elasticidade, que é característico de cada material. Em seguida, a gente sabe que a gente tem uma deformação plástica, que não é o ideal, né? Porque esse material em deformação plástica ele não vai conseguir voltar ao seu formato original. Então, é importante definirmos um ponto, né? Que é a divisão aí entre um comportamento elástico do comportamento plástico. E esse ponto é o que a gente chama de limite de escoamento, certo? E ele é obtido através dessa convenção aqui em 0,002, certo? E em seguida a gente sabe que o nosso material continua com a deformação plástica até ele atingir um ponto máximo aqui, que é o que a gente chama de limite de resistência à tração máximo do material, antes dele antes dele apresentar um comportamento aqui de empescoçamento, certo? E chegar até a fratura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.